de culminância de que no final da década de 20, início de 30, você tem um evento, que foi um evento nacional, que era a Semana Antialcoólica. Existia uma instituição no Rio de Janeiro, a Liga Brasileira de Higiene Mental, né, de que promoveu, idealizou essa semana. Então, nas principais cidades do país, no mesmo período, ocorreu uma semana toda de palestras, né, sobretudo palestras, em instituições de trabalho contra a embriaguez, contra o alcoolismo. Né, e o público-alvo eram esses dos trabalhadores, evitar que o trabalhador viesse a beber. Né? Por que então, assim, qual é o lugar social do boêmio? Nem era ele, assim, esse trabalhador que estava ali participando da Semana Anti-Álcool, também ele não se identificava, vamos dizer assim, né, com aquilo que se chamava mais na época do ébrio habitual. Né? Então ele tinha um lugar ali meio reservado, um lugar até nesse sentido elitizado, assim, né? No sentido que não é qualquer um que é artista, não é qualquer um que é intelectual. A boemia tem uma relação, ela surge como, de certa forma, em oposição à burguesia, ainda que alguns segmentos, alguns membros ditos ou pertencentes a esse espaço, esses ambientes de boemia, também fizessem parte. Né? No início do processo histórico, alguns ditos burgueses participavam da boemia, mas era uma prática, um comportamento momentâneo. Você ia fazer a farra e voltava para casa. Enquanto que os ditos boêmios viviam isso dia e noite intensamente. Alguns morriam nessa vida, né, se tornavam alcoólatras, morriam de doenças, de tuberculose, essa coisa da tuberculose. Aí você tem toda a referência no Brasil do samba, dos anos 30, né, da figura do malandro. Então é um universo enorme, são muitas expressões relacionadas à boemia, não dá para fechar como uma só. Nesse contexto que eu te falei, dos anos 60 e 70, de fato eles tinham um comportamento que não era considerado o mais convencional. Né? Quer dizer, eles acabavam questionando mesmo esses valores de família, que não significava que eles não se casassem, não tivessem, entende? Assim, mas ela surge nessa oposição, nesse limbo entre a margem e o convencional, entre o aceitável e o não aceitável. A boemia, ela era marginalizada principalmente pelos pais das moças de família, né? Porque eles iam para as serenatas, tocavam violão lá na janela dessas meninas e os pais não gostavam, então acabavam marginalizando esses moços. Mas dentro da sociedade, eles tinham livre acesso para entrarem em teatros, em saraus particulares, em todas as festas eles tinham esse livre acesso. Então, é uma boemia diferente da que a gente vê hoje, que realmente, hoje em dia, existiu um setor maior que marginalizou essa boemia, mas naquele período não, porque eles eram moços ligados a essa elite. Acredito que todo comportamento que coloque em xeque ou que coloque em dúvida o comportamento dito normal, que esse normal não existe, né? Existem comportamentos os mais diferentes possíveis, mas tudo aquilo que se coloca como algo diferente do comportamento normalmente aceito ou dito legítimo causa incômodo. Né? Nesse contexto dos anos 60 e 70, que eram os grupos associados também aos grupos políticos, né? Os grupos que estavam diretamente no combate à ditadura, questionavam essa ditadura, eles eram vistos como pessoas perigosas, que colocavam em xeque. Você imagina o que não significava para uma família classe média da cidade de Fortaleza, né? Inclusive eu li, um dos documentos que eu li no jornal, era de uma família falando sobre o peso que era ter uma mulher desquitada. Né? Uma mulher, divorciada, porque o divórcio era algo novo nas cidades dos anos 70 ainda. Então era um peso. Então esse tipo de, toda conduta, todo comportamento que questionasse, que colocasse sob suspeita, ou que se fosse diferente do que se estava habituada a ver, a vivenciar, causava incômodo. Acho que nesse sentido ela se tornaria, né, nesse contexto de crítica ao período ditatorial, na verdade qualquer aglomeração
já era vista como um perigo. Então, qualquer comportamento era visto como perigoso. Muito, porque era o pessoal que bebia, o pessoal que não frequentava a igreja, o pessoal que gostava de namorar, gostava de pular cerca, vamos dizer assim, né? Então, de certa forma, era marginalizado. Pelo menos na minha época, eu não via esse tipo de repressão, eu não via esse tipo de preconceito por hipótese alguma. Inclusive, nós éramos muito, meu pai era muito amigo de um seresteiro da época, um cearense, que fazia muito sucesso na boemia de Fortaleza, que era o Vila Damasceno, né? Então, eu não via esse preconceito. Na verdade, a gente tem várias cartografias na cidade, né? Nós temos cartografias diferentes de Boemia. A Praia de Iracema, durante os anos, até os anos 60, você tinha seresteiros na Praia de Iracema. Lá no Praia de Iracema, tinha vários botecos dos próprios moradores. Nos anos 90, ela se torna, adentra no discurso oficial como o espaço boêmio por excelência da cidade, né? Mas a gente tem outros espaços na cidade, né? É tão interessante, sempre que fala de espaço boêmio de decadência, a gente lembra da Praia de Iracema. O centro foi um espaço, e ainda pode se considerar, tem vários movimentos, várias formas de agregação, noturnas e diurnas, muitas desconhecidas, porque marginalizadas, porque são praticadas por grupos, né? Grupos que quase são, na verdade, invisibilizados, né? Não são considerados, a gente nem fala sobre eles como boêmios, né? Que vivenciam práticas semelhantes. E existem outros espaços de congregação ligados à música, ligados à bebida, ao encontro, à conversa, fora da Praia de Iracema. O que houve na Praia de Iracema, ao meu ver, foi uma confluência de fatores, né? Não apenas porque lá era um espaço de boemia. É interessante que nos anos 70, até no final dos anos 60, o espaço por excelência desse agrupamento que eu estudei, ligado muito ao universo artístico, cultural da cidade, era o Anísio, na beira-mar, o bar de um pescador, que era um assessorista do edifício Diogo, vendia uma biquara muito famosa, e lá se reunia boa parte dessas pessoas que veio a gerar o chamado Pessoal do Ceará. Então era um espaço onde eles apresentavam suas músicas, era um espaço de sociabilidade de jovens, né, alegres, festivos e que estavam... Por que a gente não pode pensar o contexto de Fortaleza, do Ceará, dissociado de um contexto maior, que era o país? A cidade de Fortaleza passa por um crescimento enorme nos anos 70 do ponto de vista do número populacional. Ela cresce por atrair uma população vinda das cidades interioranas, né? Então, esse contexto que acontece em Fortaleza é muito semelhante ao que acontece em outras cidades, talvez lá com outros nomes que não estilo de vida boêmio, que foi o nome que eu achei interessante para definir isso aí. Então, a gente tem cartografias diferentes, experiências diferentes, e na Praia de Iracema, nos anos 70, quando esses agrupamentos sociais migram do Anísio, que se torna conhecido na cidade, começa a ficar muito cheio, então eles não encontram mais os espaços que encontravam antes, muito bucólico, podiam cantar, namorar na praia, na areia da praia, voltar para o bar, né? Quando há essa migração para o Estoril, eles vão se encontrar com os chamados velhos boêmios, né? E o espaço do Estoril vai ser uma trincheira política, porque lá há uma forte vinculação com a política, né? com o combate à ditadura, com o questionamento da ditadura. Então, havia muitas batidas policiais. Então, nesse contexto, de fato, esses agrupamentos geravam receio por conta da polícia, né? Das instituições
oficiais, as instituições que tinham apoio, que apoiavam a própria ditadura militar, que eles eram vistos como os maconheiros, porra loucas, né? Pessoas translocadas que estavam ali para fumar maconha. Entende? Assim, essa visão um pouco pejorativa em torno deles se originava e se observava no Estoril nesse contexto, ali na Praia de Iracema, nos anos 70. A cidade muda, né? Os espaços de lazer também, né? Os espaços de bebida, de consumo alcoólico, eles mudam também. E um ponto central do que caracteriza um boêmio, que ele é um andarilho, ele não fica parado, né? Ele não fica num lugar apenas, né? Ele acompanha esse movimento da cidade, né? Então, se você tem ali os cafés inicialmente no centro, e se os cafés são expandidos, você vai ter que muitos vão acompanhar essa expansão. E chega um momento da nossa história ali, já, né, depois da década de 40, 50, né, de que você tem outros espaços, né, de lazer, de consumo de bebidas alcoólicas, já estão mais no litoral, né? Então, assim, por exemplo, é interessante pensar de que era a Praia do Peixe, que depois se tornou aí a Praia de Iracema, né, o bairro Praia de Iracema. Ele começa, então, a ser alvo de investimentos na cidade, no sentido de melhoramento, se torna um bairro residencial, um bairro que tem espaços de lazer, de banho, né? Assim, o que de fato levantou muito o bairro é a questão de que ali se poderia tomar banho, banhos higiênicos, enfim. E isso foi ali interessando a várias pessoas, né, que buscaram também fazer nesse bairro vamos pensar assim, uma residência também elitizada, diferente do que era os outros bairros da cidade, né? Então, o que acontece, né? Não sei bem se isso é uma marginalização, né? Mas assim, vai acontecer mesmo que então vai surgir o Estoril, né? Aí, 48, e ele fica famoso na década de 50, 60, muitas pessoas aí que frequentaram o Estoril estão vivas, podem contar essa história, né? Você tem o Cais Bar, com esses lugares, né? E essa discussão de revitalização, né, desses espaços, sobretudo esse da Praia de Iracema, não é então uma discussão nova, né? Ela começa quando a Praia de Iracema ela perde parte da sua faixa litorânea, né? O mar invade mais por conta de uma construção do Porto Mucuripe, uma erosão, né, no espaço de banho da praia, e aí já se fala, os artistas que frequentavam de fato, né? O bairro vão dizer, agora perdeu, a praia perdeu o seu caráter, né, de particularidade. Não foi, no meu caso aí, não foi a boemia que levou a isso. A boemia até fez crescer o movimento do bar. O que levou mesmo à decadência foi a parte de violência, a parte de descaso mesmo dos órgãos públicos, aí, de dar condição assim, de segurança, sabe? Abrindo muita casa que tinha, vamos dizer assim, casa suspeita, que tinha muita prostituição, aquilo ali foi afastando as pessoas, não a boemia. A boemia em si era interessante e atraente. Olha, na realidade, naquela época, você saía, vamos dizer assim, você saía em termos de segurança, você saía para namorar, você ia de pés para a casa da namorada e voltava de pés da casa da namorada, né? Então hoje não se faz mais isso. Mas a boemia foi como se diz assim, ela foi se desgastando, né? Tanto que até hoje ainda tem, a boemia em Fortaleza ainda existe, aqui no Flórida Bar existe. Você chega aqui no dia de domingo, nós resgatamos as tertúlias do Maguari. Nós fazemos esse resgate dessa memória que existia o Maguari, décadas atrás, nós fazemos uma seresta dançante aqui no domingo à noite. Olha, na época, aqui, eu acho que foi muito descaso dos órgãos públicos, porque a Praia de Iracema era um local que começou a ter muitos bares, era um cartão postão da cidade. Acontecia muito movimento musical, e esse movimento foi se acabando por conta de uma estrutura de segurança e de apoio. Quer dizer, era muito turismo que tinha, até por conta desses bares, tinha muita música, um ambiente cheio de bar, que cada um tinha uma diversificação assim, de música, de artistas de todo tipo. E o pessoal chegava na cidade e ia conhecer a Praia de Iracema. Eu não sei te dizer se houve em relação a isso, mas com o passar do tempo, os jovens também foram
a modernidade. Eu vou lhe dizer aqui uma coisa para você. O Florida Bar, na década de 60, 70, ele não tinha, como é que se diz, ele não tinha banheiro para mulher. Né? Porque era um banheiro, era um clube, era um bar muito fechado, exclusivamente para os boêmios. Né? Então, o tempo foi passando, o tempo foi se modernizando e o pessoal foi esquecendo um pouco a boemia e entrou a onda do forró, como perdura até hoje, né? Mas a boemia de Fortaleza ainda existe ainda, com certeza como existe. Se a gente pensar assim, né, de que na origem do que é a boemia como fenômeno social, que é uma crítica ao capitalismo, né, assim, é uma crítica a uma vida burguesa, ordenada, disciplinar, né, a gente tem a nossa época atual é bem diferente. Assim, o capitalismo ele tem outra configuração, não é tanto uma sociedade disciplinar, alguns filósofos vão até falar na sociedade do controle, enfim, tem outras formas, né? E uma marca importante da nossa época atual é de que o capitalismo ele é capaz de capitalizar aquilo que resiste a ele, tá entendendo? Assim, o que eu quero dizer, né, é de que acho que o interesse então, político, né, de revitalização, muitas vezes tem assim, intenções, propósitos de lucro mesmo, de turismo, de um comércio em torno do turismo. As ações, né, de investimento, dessa coisa de uma revitalização, elas estão assim, muito próximas daquilo também do que se tornou, por exemplo, em alguns espaços da cidade, espaços verticais, prédios, espaços onde existe uma grande especulação imobiliária. Então, são espaços que dão dinheiro. Né? Que se ali tem vários bares, é para circular o dinheiro, é para alguém frequentar esses bares, e sobretudo os turistas. Né? Bom, né? Então acho que muitos dos interesses aí, mas ao mesmo tempo também que você tem esses projetos que são importantes, os projetos de memória. É importante saber, né, o que foi o Estoril, o que foi o Cais Bar, e que esses projetos também possam se estender a outros locais também, mas não só esse, né, litoral, mas ao centro da cidade, a cidade como um todo. Acho que deve existir aí então um investimento mais democrático, né, assim, que contemple a cidade como um todo. É como no começo da minha época, continua sendo os artistas, o pessoal da universidade, o pessoal mais, vamos dizer, os universitários, são os novos boêmios que estão surgindo. E daí novos artistas, compositores, eles fazem parte da nova boemia, né? Nós temos a nossa boemia ainda um pouco diferenciada em relação ao que era há 30 ou 40 anos ou 50 anos atrás, mas nós ainda temos a nossa boemia. É uma coisa que não pode se dizer assim, não, a boemia de Fortaleza acabou, não, por hipótese alguma. Existem muitos e muitos lugares aqui em Fortaleza que ainda tem aquele boêmio, que ainda tem, que canta o violão, que se reúne para poder discutir alguma coisa em relação à música, à literatura, como aqui no Clube do Bode, aqui no Florida Bar. Namora, se o bonde passa, estão na janela. Se o bonde volta, ainda estão nessa. Namoram todos, é um horror, os passageiros e o condutor. Se o bonde passa, estão na janela. Se o bonde volta, ainda estão nessa. Namoram todos, é um horror, os passageiros e o condutor. Conheço umas que moram aonde o bonde não passa, que dizem fazendo troça, esta rua é uma desgraça. Se o bonde passa, estão na janela. Se o bonde volta, ainda estão nessa. Namoram todos, é um horror, os passageiros e o condutor. Se o bonde passa, estão na janela. Se o bonde volta, ainda estão nessa. Namoram todos, é um horror, os passageiros e o condutor.